crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos complementar as nossas aulas sobre etnia, sabendo sobre a cultura brasileira. E a cultura brasileira, ela é muito mais que a gente possa imaginar. Você sabia que nós temos cultura material e imaterial? Então vamos aprender um pouquinho sobre a cultura brasileira, que é tão diversa e tão fantástica do nosso país. Realmente, o que é a cultura? A cultura são crenças, tradições, tudo que é passado dos nossos antepassados para nós. Seja músicas, receitas da culinária, sejam músicas e tradições de jogos, tipo de costuras e vestimentas e várias outras coisas que são incorporados com as nossas crenças e tradições. Todas as famílias, elas possuem costumes. Sim, cada um de nós temos costumes distintos em nossa família. Reuniões aos domingos, comidas típicas que gostamos de saborear junto com os nossos entes queridos. Isso faz parte da nossa cultura. A cultura brasileira, que é muito mais do que só na nossa região, só na nossa casa, é num país todo. E vamos aprender um pouquinho sobre cada região e esses costumes que faz da nossa cultura única e diversa no mundo inteiro. Cultura e patrimônio. O que será a cultura e o que será o patrimônio? O patrimônio, ele é respeitado e também registrado como domínio único daquela região, daquela família, daquele costume utilizado naquela época. Ele está registrado e tombado como um patrimônio. Quem será que faz isso? Faz o tombamento deste patrimônio, mas tem um órgão federativo, o IPHAN, que faz esse tipo de realização, de verificação desse costume, dessa tradição em determinada região. Esse tombamento, ele pode ser não só de construções, demonstrando as arquiteturas, mas também de artesanatos, da costura, tipos de tecido, das festas, das comidas típicas que nós temos em cada região. Deve ser sempre respeitado a cultura de outras etnias. Basicamente, a nossa cultura incorporou 3 tradições e costumes diferentes de 3 raças distintas que incorporaram a nossa cultura brasileira. São elas: a cultura africana, com toda a sua beleza e diversidade. Temos também a raça indígena, que também incorpora a sua criatividade, ornamentação. E temos a cultura europeia portuguesa, trazida pelos nossos colonizadores, como a nossa religião, o catolicismo. E temos também as artes, as pinturas nas igrejas, a pintura trazida através do barroco para muito interior de Minas Gerais, que são as figuras e as igrejas pintadas nas cidades como Diamantina, Mariana e todas essas outras que foram incorporadas ao nosso país. Nós vamos aprender um pouquinho. Então nós temos esse elemento da cultura, que é essa composição física, material e imaterial. Professor, o que é a cultura na sociologia? Na sociologia, desde quando um primeiro momento foi trazido aquele costume respeitado, ele existe até nos dias de hoje. Por exemplo, as tribos africanas, muitas delas não aceitaram a religião católica como sua. Por acreditarem em vários deuses conhecidos como orixás, essa religião perpetuou através da cultura africana no Brasil e hoje elas deram origem a religiões distintas, utilizadas e respeitadas principalmente na Bahia, no Rio de Janeiro, que são religiões conhecidas pelo nome de Candomblé e também a Umbanda. São deuses conhecidos como orixás, que têm toda a referência dentro do catolicismo. Essa cultura, ela veio passando de gerações para gerações e foram sendo respeitadas dentro da sociedade humana que a gente vive nos dias de hoje.
temos os elementos da cultura material, que são sim as construções, as edificações, o jeito da arquitetura, ou seja, como foi construído, como foi pintado, toda a história da criação das cidades, de como foi o povoamento. E isso de região para região foi tendo a influência de várias culturas. Os povos europeus, principalmente na região do sul, trouxe a arquitetura alemã e europeia para cidades de Santa Catarina, Blumenau e tantas outras que têm edificações maravilhosas, muitas tombadas como um patrimônio da cultura brasileira. Já no Rio de Janeiro, toda a família real, quando se adentrou no nosso país, eles tinham moradias extensas, maravilhosas, os palácios e palacetes que viviam. E essas estradas, todas pavimentadas nos costumes europeus, também são da nossa cultura brasileira e patrimônios tombados pela nossa sociedade e pelo IPHAN. Nós temos também as características da nossa cultura. Ela é totalmente regionalizada, ou seja, tem várias regiões seus costumes. Por exemplo, nós temos nas regiões norte o costume da festa do boi bumbá. Quem já ouviu falar do boi caprichoso? E também em Parintins a grande festa comemorando a disputa entre os dois bois. Então, nós temos em Minas Gerais as grandes festas juninas. É incorporada à nossa cultura, as festas juninas, nossas comidas típicas, que é o amendoim, o quentão, as bandeirinhas, as festas e danças que nós fazemos tipicamente no mês de junho. E isso são todas que nós temos materializadas, elas acontecem de forma material. E como será a nossa cultura imaterial? A cultura imaterial, ela é passada de forma como as danças, como o pop, que se popularizou, se tornando uma cultura de massa. Outro exemplo que vocês podem ver de cultura que popularizou são as músicas. As músicas populares, elas se popularizam, ou seja, elas conseguem se divulgar muito rapidamente, se tornando populares. E é de toda a cultura, mesmo com as diferenças das regiões, a música ela é um contexto completamente imaterial, mas se perpetua dentro da cultura brasileira. Por exemplo, o samba, chorinho e vários outros que nós temos aqui. Bossa nova e velha guarda, nós temos aí vários ritmos. Temos também, trazidos pelos africanos, a capoeira. A capoeira, ela foi institucionalizada na nossa cultura e ela hoje é patrimônio tombado imaterial, pois a capoeira, além de ser uma arte maravilhosa, quando bem executada, é uma luta mortal trazida e respeitada pelos povos africanos. A música erudita, ela já é um tipo de cultura mais clássica, trazida principalmente pelos europeus, para aqueles que gostam de concertos, de show com vários instrumentos e principalmente teatros, obras de artes. É uma cultura mais clássica, mais erudita, mais evoluída para aquelas pessoas que gostam de músicas não populares, mas sinfônicas, geralmente explorando melodias, desde alegres às mais tristes possíveis. Temos a cultura popular, que são das músicas populares que cantamos e dançamos normalmente, que tem esse grande compartilhamento de ritmos e de danças. Querem um grande exemplo? As dancinhas do TikTok, elas são extremamente populares. As festas juninas e os artesanatos também são um exemplo da cultura popular. Como cultura material, nós temos as igrejas, e aí, imaterial, a capoeira, como nós falamos para vocês. A cultura organizacional e corporal tem a ver com o movimento ritmo de danças. Então, nós temos no sul a quadrilha, que é típica e ela também é respeitada, poucas pessoas sabem dançar, e no estado de Minas Gerais, a catira,
que basicamente é bater os pés no chão com um ritmo único. Os sons que se ouvem são dos pés batendo no solo amadeirado. A cultura brasileira, ela envolve todas essas etnias que vieram para o Brasil desde a época da colonização e também da incorporação de cada região. Cada um merece o seu respeito na sua diversidade, porque torna a cultura brasileira única. Somente no Brasil você vai encontrar tanta beleza e tanta diversidade em festas, comidas, bebidas e são procuradas por todo mundo. Exemplo, a caipirinha, bebida típica do Rio de Janeiro e de outras cidades, mas conhecidas mundialmente. Temos aí a cultura indígena com suas brincadeiras, temos a nossa cultura de socialização popular. Essa é a dança do frevo em Pernambuco. Temos o carnaval, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. São os carnavais de salão e os carnavais de rua, que acontecem no Rio de Janeiro, na Sapucaí. As festas juninas, principalmente em Fortaleza e Pernambuco, e as de Minas Gerais, Mariana, Diamantina, Sabará. As comidas típicas da nossa cultura, feijoada, moqueca, rabanada, cuscuz, acarajé, todas comidas tipicamente da cultura brasileira. A feijoada, conhecida mundialmente por pratos exóticos no exterior, ou seja, em países fora do Brasil. E agora nós temos um videozinho para vocês mostrando um pouquinho dessa diversidade cultural. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima! Quando você ouve falar em cultura e identidade brasileira, em que você pensa? A cultura brasileira é o resultado da influência de diversas etnias que ao longo do tempo formaram o povo brasileiro. A identidade brasileira foi formada inicialmente por 3 raízes: a indígena, a africana e a portuguesa. Essas matrizes influenciaram profundamente as tradições, os valores e o modo de vida do nosso povo. Os indígenas eram os habitantes nativos do território. Estima-se que no período em que os portugueses aportaram nas terras brasileiras, havia de 1 a 8 milhões de índios de vários grupos e tribos por aqui. Eles viviam espalhados, retirando todo o seu sustento das florestas, dos rios e dos mares. Até os dias de hoje, muitos hábitos e práticas culturais do cotidiano dos brasileiros são heranças indígenas. Os portugueses chegaram ao país no século XVI. Os primeiros grupos foram responsáveis pelo reconhecimento das terras e pela proteção do território colonial. Sua contribuição para a formação da cultura brasileira pode ser vista até hoje na arquitetura, na manutenção do território, na religião católica e em muitos outros aspectos. Dentre tantas heranças deixadas pelos portugueses, certamente a principal delas é o nosso idioma. A partir de 1530, a colonização lusitana tornou-se mais intensa e surgiram as primeiras plantações de cana-de-açúcar. Nos engenhos era utilizada a mão de obra nativa para o trabalho, mas com o tráfico negreiro se tornando um empreendimento atrativo, os indígenas foram gradualmente substituídos por escravos africanos. De 1532, quando chegaram os primeiros navios da África, até 1850, calcula-se que entre 3,5 milhões e 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. Vários povos da África, arrancados à força de sua terra,
tiveram sua cultura repreendida pelos colonizadores, mas muitos resistiram e ajudaram a manter crenças e hábitos que foram sendo adaptados à nova realidade. Os povos africanos também contribuíram na culinária, na religião, na dança e na música, que foi uma das influências mais fortes nos ritmos que são a base de boa parte da produção musical brasileira. Posteriormente, imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses, árabes, entre outros, também contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. A cultura está sempre em transformação, recebe novos elementos a cada geração. Atualmente, as comunidades existentes no Brasil recebem influências do modo de vida de sociedades de vários lugares do mundo, principalmente através dos meios de comunicação. Essa talvez seja uma das maiores contribuições do nosso país para o mundo, uma rica mistura cultural tão diversa, mas que nos unifica e a qual todos os brasileiros identificam o sentimento de que pertencem ao mesmo país.